E aí? Com vocês, né? Estamos aqui mais uma vez com o quadro Professor Responde, né? E aqui nós temos algumas perguntas, né? E hoje a gente vai escolher uma aqui para responder para vocês. A perguntinha é muito legal, tá? Eu acho muito interessante, até inclusive eu vou falar algumas coisas aqui que eu acho a respeito. Não sou especialista na área, aí é o professor de história, ou você é professor de história, que isso, você é professor de história, tá? Que ensina isso para os seus alunos, tá? Então é aquela pergunta, houve ditadura no Brasil, professor Alexandre? Mas antes de você responder, eu quero dizer uma coisa. O cara da ditadura foi o Vargas, é isso? Foi o Vargas foi o ditador. Olha que coisa interessante, gente. O Vargas, ele era um cara tão esperto. Tem que tirar o chapéu pra esse cara. Por quê? Graças a eles existe CLT, carteira de trabalho, algumas coisas aí que são interessantes. Mas eu quero... Os serviços essenciais gratuitos vêm partindo do governo dele. Opa, então vamos lá, segura aí. Ah, gente, desculpa, olha, só pra falar uma coisinha pra vocês, depois vocês podem dar uma olhadinha no YouTube lá, vocês vão ver até o ex-presidente da República falando bem da tal ditadura, tá? Mas não é isso que eu quero falar. O que o Vargas fez? Quando ele ascendeu ao poder, até onde eu sei aí, porque eu não sou da história, tá? Ele trocou umas ideias com os ricos e tal, né? A galera que tinha grana e tal. Ô, galera, vamos fazer o seguinte, vocês me ajudam a entrar no poder e tá tudo certo. Que aí a gente vai levar o Brasil da maneira que a gente acha melhor. Ok, beleza. Ele ascendeu o poder, ele chegou no poder, e aí a galera foi chegar para trocar ideia com ele para cobrar a chamada cobrar a fita, né? E aí, Vargas, tá, como é que a gente vai fazer? Fazer o quê? Não, que a gente tá aqui... O que vocês querem? Quem manda aqui sou eu. Eu mando aqui. Gente, que chapéu que ele deu nos caras, né? Isso é ser inteligente. Talvez tenha lido Maquiavel. Ele foi de certa forma bastante inteligente nesse sentido, porque ele utilizou da máquina para poder ingressar, né, acessar ao poder. Quando ele acessa esse poder, ele vai falar, daqui eu não saio, é tudo meu, eu gosto daqui, esse lugar me pertence, né? Quando a gente já falar na sociologia, né, o sentimento de pertença, né? Ele se apoderou disso, né? Mas eu acho que é melhor o professor Alexandre explicar sobre isso, porque até mesmo, como eu não vivi lá no tempo, eu não sei se houve ditadura ou não. Eu tenho uma opinião... Não, tá? Eu sou jovem. Sou jovem. Ele tá dizendo, né? Mas você fez aniversário esses dias aí, tá? Mas aí, fala aí. Então, Fernando, né? Eu não vou falar o nome, claro, né? Ditadura é um nome, é um termo bem errôneo, tá? Primeiro que ditadura, isso ocorre lá no Império Romano, tá? Na República Romana mais especificamente, né? Onde tem a figura do ditador. César. Né? O ditador, tá? Ele aparecia, né, num caso de guerra, onde ele tinha um poder pleno, né, por um período de tempo. Por quê? Porque o poder corrompe. Ponto. Tá? E posteriormente esse termo veio, né, para a contemporaneidade. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a ditadura tem características, tá? A principal característica da ditadura é o déspota. O que é o déspota? É o sujeito que entra no poder e ele não quer mais sair. O professor Fernando deu o exemplo, o Vargas, tá? O governo dele era um governo provisório, de 15 anos, tá? Isso não é provisório em lugar nenhum. Igual prisão preventiva, né? Vai ficar lá um tempão. Então, você vai pegar aí, Hitler foi um déspota, Mussolini foi um déspota, Stalin foi um déspota, Hugo Chávez, Maduro, Castro. Né? Castro? Como assim o Castro? Todos eles foram déspotas. Eles ficaram no poder, assumiram o poder e não saíram mais de lá. Há um tempinho atrás, tá, gente, o ex-presidente da Bolívia, né, o querido Evo Morales, ele queria até mudar a constituição do país lá para continuar no poder. Olha que coisa, hein? Né? E o que acontece? Né? A pergunta, houve ditadura no Brasil? Não houve ditadura no Brasil. O que acontece, como eu falei, característica. Tá? Como a característica da ditadura é, sim, você ter o déspota, no nosso Brasil não teve esse déspota. Teve sim
5 presidentes militares. Então o nome correto é chamar de regime militar e não ditadura. Tá? Características de violência, anticomunismo, censura. Isso existe no fascismo, isso existe na ditadura, isso existe em monarquias absolutistas, regimes autoritários fazem tudo isso. Tá claro? Tá? Então, você que me fez essa pergunta idiota, tá? Porque é idiota, tá? Ponto. Eu já deixei bastante claro, tem característica. Então, não teve ditadura no Brasil. O que teve foi um regime militar. 5 presidentes militares. Então, não teve um déspota. Tá claro? Não vou repetir de novo. Tá claro, Fernando? Tá claro. Agora tem que ver se tá claro para o professor de história, de filosofia, sociologia, geografia, que fala para os alunos que teve ditadura, que foi um período que as pessoas foram humilhadas, que elas foram mortas, que elas... Isso aconteceu, né, gente? Houve humilhação, houve morte, tal, tudo, né? Mas foi com todo mundo? Foi com todo mundo? Pergunta pro seu avô se ele foi preso, se ele apanhou, tá? Sabe? Não é bem assim, tá? Na ditadura, no regime militar, propriamente dito, existiam homens de bem, pessoas de bem. Ou seja, o que eram as pessoas de bem? Carlos Prestes. Né? Ele era fera. Eu tô tentando falar sério, Fernando, e não me irritar com a pergunta. Mas tem professor de história que fala que ele era um homem de bem, que ele só queria o bem. Ele queria o bem com uma revolução armada. Não, homem de bem era o quê? As pessoas que trabalhavam, que estudavam, saíam e voltavam para suas casas. Aquelas mulheres que não assaltavam um banco, não. Não. Tá? Pessoas de bem eram essas. Essas pessoas eram pessoas de bem que não provocavam, né, não atacavam o regime. Era dessa maneira que o regime militar, né, que os militares viam essas pessoas. Qualquer outra pessoa que, né, visse isso com outros olhos, sim, eram presas, eram torturadas, e isso não se restringe somente ao regime militar no Brasil ou uma ditadura. Qualquer regime autoritário isso vai acontecer. Tá? Qualquer um. Tá? Então, não usa mais o termo ditadura aqui no Brasil, porque está errado. Regime militar é legal. Tá? Regime militar. Não estou dizendo que foi legal. Essa é a terminologia correta. Tudo bem? Né? Então, você vai continuar escutando ditadura, mas o termo está errado. Tá bom? Espero poder ter sido claro com isso. Tá? Né? Veja literaturas, tem várias literaturas, mas a maioria ainda vai trazer a questão da ditadura, mas não esqueça do que eu falei, característica, o déspota. O déspota é o sujeito principal para esse regime autoritário. Se não tem, então não pode ser. Nem ditadura, nem fascinazismo, nem nenhum regime autoritário. Beleza? Muito obrigado. Curtam o nosso vídeo. Compartilhem. Não esqueçam, façam perguntas inteligentes. Tá? Apesar dessa última não gostar muito, mas foi uma pergunta... Muita gente tem essa dúvida, né? Tá? Então, não esqueçam, galera. Valeu, gente. Obrigado, abraço.